Olá, tudo bem? Bom, você se lembra de mim? Bom, eu estou aqui de máscara aqui para lembrar você que a gente está vivendo um momento muito difícil no nosso país, não é verdade? Eu sei que esse momento é o momento mais difícil desde quando essa pandemia chegou até o Brasil, desde quando essa doença chegou no Brasil no ano passado. Bom, eu estou aqui dentro de casa, eu vou tirar a minha máscara para que a gente possa falar melhor e você possa compreender melhor. Lembrando que esse é um item muito importante para as nossas vidas nos dias de hoje. Esse item, a máscara, pode parecer para algumas pessoas uma coisa tão banal, mas ela realmente pode fazer a diferença entre estar bem e não estar bem. Então eu comecei essa aula usando essa máscara para lembrar que hoje, né, o que os pesquisadores e os cientistas sabem a respeito de prevenção contra o coronavírus, uma delas é o uso de máscara, a higienização frequente das mãos, o distanciamento social e, claro, a vacina. Bom, eu estou aqui da sala da minha casa cumprindo o isolamento social, não saindo somente para o necessário, porque eu sei que uma das maneiras para que a gente possa frear a contaminação do coronavírus, né, o contágio do coronavírus, é justamente o isolamento social. E é claro, a vacinação. Mas é uma pena que em nosso país e em maior parte dos países do mundo há falta de vacinas. E a gente está vivendo isso aqui também no Brasil. E nós temos visto, e você que acompanha talvez, né, e você também que talvez tenha sofrido uma perda muito importante na sua vida, você sabe que nós estamos vivendo um momento de agravamento dessa crise sanitária. Então aqui quero dizer primeiramente que eu sinto muito por todas as vítimas que essa doença tem feito. Quero dizer que o meu coração chora e que o meu espírito também se entristece muito diante do que estamos vivenciando em nosso país. É claro que existem pessoas que sofrem mais, pessoas que perderam pessoas muito próximas, que eu não posso nem imaginar a dor que essas pessoas estão sentindo diante da impotência contra essa doença. Bom, você que está no 7º ano, então eu acho que você ao longo do ano passado a gente viu bastante o que são competências socioemocionais. Então a gente sabe que competências é um conjunto de conhecimento que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Então a gente tem competências quando a gente tem conhecimento a respeito de competências da área de matemática, da área de ciências, da área de história, da área de geografia, e na disciplina de projeto de vida as competências elas são as competências socioemocionais. Então são conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida e que tem a ver com o quê? Com o socioemocional. Então são duas palavrinhas juntas, né? Então está falando de sócio, porque nós, seres humanos, somos sociais, nós vivemos em sociedade, nós nos relacionamos, né? O relacionamento de professor com o aluno, do aluno com o professor, do filho com os pais dentro de casa, o relacionamento dos alunos com os alunos, né, de amizade que se faz dentro da escola, dentro dos grupos, dentro da igreja, enfim, a gente está dentro da sociedade. Então, só que aí então a gente é um ser social e a gente está falando de competências socioemocionais. Por quê? Porque tem a ver com as nossas emoções, com as emoções que nós sentimos diante de algumas circunstâncias que a vida nos impõe. A vida nos impõe circunstâncias ao todo tempo, sejam elas felizes, circunstâncias felizes, e infelizmente também as circunstâncias desafiadoras, as circunstâncias tristes de dor e sofrimento. O que a gente faz com essa circunstância? O que a gente faz diante dessas circunstâncias? Então são essas habilidades socioemocionais que a gente desenvolve dentro das aulas, né, que a gente aprende a desenvolver, busca desenvolver dentro das aulas de projeto de vida. Então, essas habilidades, elas nos ajudarão ao longo de toda a nossa vida. E a gente só vai aprendê-las na escola? Não.
Às vezes tem habilidade socioemocional que nem na escola a gente não aprende e talvez a gente vai aprender depois de um bom tempo de vida. Sim. Então são a habilidade socioemocional, hoje elas são estudadas, né, são desenvolvidas dentro da escola, são oferecidas dentro da escola como um material de aprendizado para o aluno, mas nem sempre foi assim. A gente não falava a respeito de como tratar dos nossos sentimentos, né, de como tratar das nossas frustrações dentro da escola que eu estudei enquanto aluno. Hoje ela está aqui, hoje existe. Eu sou professor de projeto de vida e estou aqui para falar com você a respeito das competências socioemocionais, esses conhecimentos que nos ajudam a viver em sociedade e tratar das nossas emoções em relação aos outros e a nós mesmos, através do autoconhecimento, as competências socioemocionais que são priorizadas, ou seja, priorizadas não significa que você não vai ver outras competências socioemocionais no 7º ano. O que eu quero dizer é que essas aqui são as que são priorizadas, essas 8 competências socioemocionais que são priorizadas no 7º ano. Então você tem lá foco, responsabilidade, iniciativa social, organização e imaginação criativa, persistência, determinação e curiosidade para aprender. Então são essas as 8, vou deixar aqui agora só para você ver aí, as 8 competências socioemocionais que são priorizadas no 7º ano. Tá ok? Bom, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, né? Por que a gente vai falar? Porque essa semana você tem uma missão muito importante que é responder uma autoavaliação, né, formativa lá pela sede, pela Secretaria Digital, e depois eu vou ensinar para você como é que você vai entrar lá para você acessar essa autoavaliação. Mas antes disso a gente vai falar um pouquinho viu? Porque, como eu disse, essas competências socioemocionais, elas são priorizadas no 7º ano. A gente, ao longo do ano, através das nossas aulas, a gente vai falar mais detalhadamente a respeito de cada uma dessas, apresentar mais detalhes a respeito de cada uma dessas competências socioemocionais. Por enquanto, o que eu vou fazer aqui é um pequeno resumo para te ajudar a compreender um pouquinho dessas competências socioemocionais para que você possa responder esse questionário que vai ser a missão dessa semana, que vai ser a sua tarefa de projeto de vida dessa semana, tá certo? Então vamos lá. Então vamos começar pela competência socioemocional, que é o foco. Lei aqui para você, eu quero que você preste atenção aí desse lado aí, o que é o foco. Foco consiste em atenção seletiva. Isto é, a capacidade de selecionar um objeto, tarefa ou atividade e então direcionar toda a nossa atenção apenas para a tarefa selecionada. Bom, é como se você fosse tirar uma foto e aí você focaliza um determinado objeto ou um determinado rosto numa multidão, por exemplo, você pega aquela pessoa, amplia lá e você vai buscar e vai focalizar aquilo. Isso é o foco. Isso é o foco quando a gente faz isso em relação a alguma tarefa, alguma atividade que a gente tem que fazer. Então a gente foca naquela atividade para que a gente possa então assim concentrar a nossa atenção para que a gente possa fazer aquilo. Por exemplo, aqui nesse exato momento, eu estou focado aqui olhando para a câmera desse celular e te dando aula a respeito de foco. Tá? Então eu tenho que estar focado aqui, prestando atenção no que eu estou falando. Eu não posso me distrair, eu não posso ficar vendo o celular ou ter uma televisão ligada aqui do meu lado, porque isso me distrairia. Então, para que eu possa gravar essa aula, eu preparei esse ambiente aqui para que eu estivesse de frente para esse celular, silêncio e tudo mais, para que você pudesse estar aí me ouvindo. Então, o foco é isso, é você direcionar toda a sua atenção apenas para a tarefa selecionada, aquilo que você selecionou. No meu caso aqui, eu separei a tarefa que eu estou aqui, né, concentrado, é gravar uma aula de projeto de vida para o 7º ano, falando sobre as competências socioemocionais. Olha só, que muita concentração tem que ter para fazer isso aqui, viu? Não é fácil não, senão a gente erra, fala bobagem, e aí tem que apagar, tem que editar, enfim, tem que manter o foco.
Por que isso é importante na vida? Por que ter foco é importante? Foco é uma habilidade importante porque nos ajuda a prestar atenção, nos concentrar na tarefa ou na atividade programada para agora e que precisamos terminar e ignorar todas as outras distrações. Bom, primeira competência socioemocional, foco. Vamos para a segunda. A segunda é a iniciativa social. É a habilidade de se aproximar, de relacionar-se com os outros, com os amigos, professores e pessoas novas que podem, eventualmente, tornarem-se amigas. Especificamente, trata-se de iniciar, manter e apreciar as relações e o contato social. Então, uma pessoa que tem iniciativa social é aquela pessoa que tem facilidade para fazer amizades, tem facilidade, às vezes, para abordar pessoas desconhecidas, né? Por exemplo, você de um ano para o outro, vem um aluno novo para a sua sala, vamos dizer assim. E aí você que tem iniciativa social, você vai lá procurar, e aí, de onde você veio, como é que você chama? E você vai puxar assunto, vai puxar papo, e às vezes você vai encontrar com uma pessoa que também tem iniciativa social. E a pessoa, eu me chamo tal, eu vim de escola tal, eu vim de outra cidade. E aí começa aí, então, pode começar aí uma relação de amizade entre essas duas pessoas que há pouco tempo não se conheciam. Ou talvez você pode ser essa pessoa de iniciativa social e ir lá perguntar e você encontrar com uma pessoa introvertida. Uma pessoa lá que não tem desenvolvida, que não tem como característica da sua, não tem como característica sua a iniciativa social. Então às vezes ela vai responder, eu me chamo tal, né, e vai responder com um pouco temerosa, com um pouco timidez. Isso também é normal e tá tudo bem também. Né? Você não tem que ser a pessoa, vamos dizer, o rei da carne seca e querer falar com todo mundo. Enfim, às vezes tem pessoas que têm essa habilidade, que têm essa facilidade e às vezes não faz parte das características de outras pessoas. Isso aí tá tudo bem, tá certo? Às vezes, por conta da timidez, por conta do jeito de ser de cada um, tem pessoas que têm que é uma habilidade, uma competência socioemocional que ela não consegue desenvolver muito bem. Mas tá tudo bem. É o jeito da pessoa. Tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que são mais introspectivas, que elas não fazem amizade facilmente, que elas não se movem facilmente dentro do social, assim, no sentido de conhecer novas pessoas. E isso, claro, tem aquilo que é tolerável e tem pessoas que, por muita timidez, por ser muito tímidas, pode trazer consequências negativas para a sua vida. Né? Na maneira como ela se relaciona com o mundo e com as pessoas. Tá? Então é por isso que é uma competência que a gente pode, claro, que às vezes o jeito de ser da pessoa não vai fazer ela ser uma pessoa extrovertida, uma pessoa que está aberta para conhecer e se comunica com facilidade na frente de todo mundo. Às vezes não. Né? As pessoas têm a sua singularidade, as pessoas são diferentes e é o que o que eu não quero aqui como professor de projeto de vida é tentar colocar as pessoas dentro de uma forma para sair todo mundo igualzinho, né? E assim, tem que ser assim ou assado. Não, não é nada disso. Terceira competência socioemocional do sétimo ano, das competências que são priorizadas para o sétimo ano, estamos aí a responsabilidade. Responsabilidade. Você é um ser responsável? Você tem responsabilidade com as suas coisas? Bom, vamos ver o que é ser alguém responsável. Consiste em gerenciar a nós mesmos. Né, que significa o quê? Significa dirigir-nos a nós mesmos, a fim de conseguir realizar as nossas tarefas, cumprir os nossos compromissos e promessas que fizemos, mesmo quando é difícil ou inconveniente para nós. É agir de forma confiável e previsível, para que outras pessoas sintam que podem contar conosco e assim confiar em nós no futuro. Então, assim, ter responsabilidade é a gente agir de uma maneira que a gente possa, na verdade, cumprir com os nossos deveres, nossos compromissos, com as promessas que a gente faz, seja dentro de casa, né? Às vezes a gente faz muitas promessas dentro de casa, né? Que a gente vai ajudar a lavar a louça, que a gente vai limpar o banheiro e etc e tal. E será que as pessoas elas têm podido contar contigo, confiar em você
quando se trata dessa questão de você cumprir os seus compromissos e as suas promessas? Bom, fica aí essa pergunta no ar. Aqui, nessa questão de você se autoconhecer, não significa que você de uma hora para outra vai se transformar no ser mais responsável do mundo. Não é nada disso. O que é importante aqui, que você compreenda que as aulas de projeto de vida é um mergulho para dentro de si mesmo, que você tem que se olhar. Você se considera alguém responsável? Se sim ou não, em que nível está o sim, em que nível está o não, é só você que vai poder responder. E você não tem que responder para mim, é para você que você tem que responder essa questão. Porque é importante você saber se você é uma pessoa responsável. Caso você encontre uma resposta negativa, o que fazer para me tornar uma pessoa mais responsável, a fim de que as pessoas possam confiar mais em mim? Então é importante que aqui, assim, não significa que, então no 7º ano eu aprendi sobre responsabilidade e eu vou ser a pessoa responsável pro resto da vida. Não, lembre-se, isso não é uma verdade. Porque as competências socioemocionais, essas competências, que esse conhecimento de como nós nos relacionamos com as pessoas e com nós mesmos, com os nossos sentimentos em relação às pessoas, isso é uma coisa que a gente vai aprender a vida toda. E é bom que a gente não pare de aprender. É bom que a gente esteja sempre aberto para desenvolver essas competências em nós. O que é importante é que você saiba o que é importante saber por que isso é importante na sua vida. Vou te dar uma dica. Por que é importante? Responsabilidade é uma habilidade importante porque nos ajuda a cumprir as nossas obrigações. Todos nós temos obrigações, não temos? Não é verdade? É claro que quando você vai crescendo, vai se tornando adulto, essas obrigações vão se tornando cada vez maiores e mais desafiadoras. Né? É claro que temos compromissos, por exemplo, com pagamentos, né? Com as nossas despesas do dia a dia, enquanto alimentação, luz, água, enfim, tudo isso são responsabilidades da vida de um adulto. Mas não significa que as crianças, os adolescentes não tenham responsabilidades. Por exemplo, você tem responsabilidades em assistir às aulas do Centro de Mídias, por exemplo. Você tem responsabilidade de assistir essa aula aqui agora comigo e de fazer as tarefas que eu solicito que você faça. São responsabilidades, são obrigações que você tem que fazer enquanto estudante da Escola Francisca Ribeiro. E meu aluno, e minha aluna, certo? Para que mais que é importante? Agindo assim, nós somos confiáveis com os outros, como nossos professores, familiares e amigos. Sem responsabilidade, podemos perder a confiança, tá vendo? Aí já vem as questões negativas de quando a gente nós não somos pessoas responsáveis. Né? Nós podemos perder a confiança dos outros porque falhamos em manter as nossas promessas ou obrigações. Bom, continuando aqui as competências socioemocionais, lembrando que isso aqui é só um pequeno resumo a respeito dessas competências e que elas serão, né, vistas detalhadamente ao longo do ano. Imaginação criativa. Você é uma pessoa criativa que tem uma imaginação criativa? Vamos ver o que é uma imaginação criativa. Então, consiste na facilidade em gerar novas, inéditas e interessantes formas de fazer ou pensar sobre as coisas. Podemos fazer isso de várias maneiras, por meio de tentativa e erro. Né? Às vezes a gente tem uma ideia a respeito de fazer vou fazer um carrinho de rolemã diferente, que vai ter 6 rodinhas. Né? Então você cria dentro da sua imaginação lá como é que vai ser esse carrinho de rolemã. Né? Vocês sabem o que é carrinho de rolemã, né? Será que eu estou falando uma coisa que não tem mais na idade de vocês? Não, acho que vocês devem saber o que é carrinho de rolemã. Ou uma pipa. Eu vou fazer uma pipa que vai ter uma rabiola diferente, ou que, né, e isso tudo que você criou dentro da sua concepção, da sua mente. Você pode até ter visto lá um modelo parecido, mas a partir daquele modelo você criou algo diferente, algo novo, algo inédito. E aí você então talvez teve que aprender a fazer alguma coisa para criar algo inédito. Então aí isso é imaginação criativa, tá? Então é poder criar
Podemos fazer isso de várias maneiras, como eu disse, por meio de tentativa e erro, ajustes, aprendendo com as falhas ou tendo uma ideia ou uma visão quando descobrimos algo que nós não sabíamos. Que, ou seja, é aprendendo. Às vezes a gente aprendendo, a gente tem ideias a fazer a respeito de alguma coisa. Porque a imaginação criativa é importante, né? Porque ela nos ajuda a pensar ou fazer coisas de formas diferentes. Com criatividade, você pode explorar e aprender a fazer coisas de maneiras novas e originais, mesmo que outras pessoas achem isso estranho ou incomum. Você imagina que, com certeza, a primeira pessoa que pensou em internet na vida, talvez ela tenha sido taxada de louca. Ah, isso é impossível, não vai dar certo. E hoje você está aqui assistindo a essa aula através da internet. Então a gente deve isso a uma pessoa que teve lá uma ideia criativa, né? Então, por exemplo, essa luz que está aqui clareando para que eu possa gravar esse vídeo saiu da cabeça de Thomas Edison, por exemplo, né? Então, assim, é claro que a gente está falando de pessoas que foram geniais nessa questão da criatividade, mas o que impede da gente ser também uma pessoa genial e criar as coisas? Continuando, a gente vai agora para a organização. Organização é uma competência socioemocional que também é priorizada no sexto ano. Então, ano passado a gente já falou um pouquinho sobre organização e a gente vai falar agora um pouquinho também, né, que é o que é ser organizado. É ser ordeiro, eficiente, apresentável e pontual. A organização aplica-se aos nossos pertences pessoais e os da escola, por exemplo, bem como ao planejamento de nossos horários, atividades e objetivos futuros. Coordenar nossa vida e planos de forma organizada e mantê-los assim requer uso cuidadoso de tempo, atenção e estrutura. Então, assim, é importante a gente, por exemplo, você costuma procurar muito os seus pertences dentro da sua casa? Você fica perguntando para todo mundo, mãe, ô tio, ô vó, onde está tal coisa? Eu não consigo achar. Então, isso é prova de falta de organização. Porque quando você tem as coisas organizadinhas aí dentro da sua casa, dentro das suas coisas, você sabe onde está o seu caderno, onde está o seu lápis, onde está a sua caneta. Por exemplo, aqui, você está vendo aqui a minha biblioteca. Biblioteca aqui de casa. Olha aqui, então você tem aqui livros ali, você tem livros até ali em cima, você tem livros nessa prateleira, você tem livros aqui nessa prateleira aqui. Tudo isso você está vendo são os livros que ao longo da vida eu fui adquirindo, né? Uns presentes, outros comprados, a maior parte comprados, infelizmente, mas são os livros, né? E é uma vida inteira colecionando livro. Imagina se você me fala a respeito de um livro, e aí eu vou saber se eu tenho ou não esse livro. E se eu falar que eu tenho, eu sei onde ele está, aqui, né? Tem 600 livros aqui dentro dessa biblioteca aqui, e eu sei exatamente onde está o livro. Se eu tenho, eu sei onde ele está. Por quê? Porque existe uma organização nessas prateleiras. Os livros não estão colocados aqui aleatoriamente. Por exemplo, essa prateleira que eu estou com a mão aqui em cima é sobre de literatura brasileira. Tá? Se eu pegar aqui desse lado aqui, por exemplo, aqui, né, são os livros de literatura portuguesa. Bom, por que a organização é importante? A organização é uma habilidade importante porque nos ajuda em nossas atividades diárias. Como eu disse, assim, então às vezes a gente perde tempo porque a gente não consegue encontrar a chave, né? Isso eu vou dizer para você que eu tenho uma certa dificuldade. Sempre estou procurando a chave. E olha que eu tenho um lugar aqui na cozinha específico para pendurar a chave e quando ela não está lá, eu falo, ai, onde está? Nossa, aí eu tenho que ficar procurando. E às vezes a gente perde tempo procurando alguma coisa porque ela está fora do lugar. Bom, continuando, vamos ver outra competência socioemocional que é a curiosidade para aprender. Você é uma pessoa curiosa para aprender? Consiste no forte desejo de aprender e adquirir conhecimentos e habilidades. Quando somos curiosos, reunimos interesses em ideias e uma paixão pela aprendizagem, exploração intelectual e compreensão. Então, quando a gente é curioso, a gente tem que aprender a direcionar essa curiosidade para conhecer, né, e aprender sobre coisas que são interessantes e importantes para a nossa vida.
Sério, né? A gente é curioso, mas às vezes também tem que tomar cuidado com a nossa curiosidade, né? E no caso aqui, se fala curiosidade para aprender. Você é uma pessoa que tem desejo em aprender as coisas, aprender a respeito da história do teu país, da geografia do mundo, a respeito do espaço sideral, do que são feitas as estrelas, do que é feito o centro da Terra. Eu tenho muita curiosidade de saber dessas coisas. Sério, muita mesmo, assim, né? Do que são feitas as coisas. Nossa, isso eu tenho muita curiosidade. Às vezes eu pego ali e faço umas pesquisas aqui no Google, aprendo a respeito de filosofia, de história, né? Não gosto muito de aprender sobre matemática. Eu não tenho curiosidade para aprender sobre matemática. Mas depois que eu saí da escola, eu aprendi que eu tinha muita curiosidade para aprender sobre química. E aí fui ler alguns livros de química, aprender um pouco de química, porque eu queria saber a respeito das estrelas. E para saber das estrelas tem que saber de química. E foi muito legal mesmo. E até hoje é um assunto que me chama muita atenção. E aí por conta disso, eu comprei alguns livros sobre astronomia, sobre o universo. Está aqui do meu lado aqui, onde eu guardo os livros sobre o universo, sobre o espaço sideral. Então aqui, porque eu tenho curiosidade e gosto de aprender sobre essas coisas. Então, curiosidade para aprender é algo muito importante. Por quê? Porque essa habilidade nos ajuda a aprender e explorar diferentes coisas, situações e acontecimentos, conhecer mais sobre as pessoas e os animais. Com curiosidade, podemos brincar com as nossas ideias e resolver problemas. A curiosidade abre os nossos olhos para descobrir coisas novas no mundo. Bom, a criança é um ser muito curioso, né? Então, se você convive com uma criança aí de 4, 5, 6 anos de idade, 3 anos de idade, você vai ver que ela fica o tempo todo perguntando, porque tudo para ela é novo. Tudo no mundo é novo. Para que serve isso? O que é isso? Para que é isso? Como chama isso? A criança fica o tempo todo perguntando. Toda criança gosta de aprender. Quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando meio, né, preguiçoso para aprender as coisas. Isso não é bom, né? Porque a gente tem capacidade para aprender até o último dia. Bom, continuando, a gente vai então encontrar a persistência, que é uma outra competência socioemocional que é priorizada no 7º ano. A persistência é completar tarefas e terminar o que assumimos, né? Você persistir, né? Ao invés de procrastinar, que procrastinar, a palavra procrastinar significa adiar, ficar adiando ou desistindo quando as coisas ficam difíceis. Né, às vezes acontece, viu? Não é, às vezes você pega eu, por exemplo, às vezes tem livros aqui que eu já comecei a ler e falei, nossa, acho que eu não estou entendendo muito não, acho que eu vou parar, não estou preparado para esse momento. E aí depois, né, de um tempo, né, se sente um pouco mais preparado, você retoma a leitura, né, e vai lá e consegue. Mas às vezes não dá. Às vezes não dá. Às vezes a gente também tem que assumir que a gente às vezes não tem capacidade, não tem habilidade, não tem competência para fazer algo. Isso é ser sincero consigo mesmo. Né? Às vezes você pega um livro para ler e fala, mas não estou entendendo, né? E claro, você se esforça até um momento que você talvez fale, não é para agora, pode ser para o futuro, não é para agora, né? Por exemplo, tem livros que não são nem recomendados para pessoas da sua idade. Por quê? Porque necessita de uma bagagem intelectual maior, de um maior conhecimento a respeito, e claro, né? Então a gente também tem que reconhecer isso também. Então é por isso que é muito importante a gente se conhecer, conhecer os nossos limites, conhecer as nossas habilidades, para a gente saber se a gente é capaz ou não. E é claro, quando a gente sabe que a gente é capaz e a gente desiste porque ficou difícil, aí é porque nos falta persistência, nos falta empenho, né? A gente também tem que ser empenhado. Eu sei, eu posso fazer, mas está difícil, mas eu não quero fazer porque está difícil. Bom, faltou persistência. Bom, determinação, para terminar, né? Determinação é das 8 competências socioemocionais que a gente tem prioridade no 7º ano. Então, a determinação que diz respeito a objetivos, ambição e motivação para o trabalho é sobre fazer mais do que apenas o mínimo que se espera. Então, quando você é uma pessoa determinada, segundo o que está escrito aqui,
Você é aquela pessoa que você pode fazer isso, mas você faz um pouco melhor porque você acha que tem capacidade de fazer aquilo melhor. Por exemplo, uma pessoa que ao fazer a tarefa de casa, né, faz a tarefa de qualquer jeito, né, tá, fez o mínimo, mas você sabe, eu posso fazer melhor. Por que, que você pode fazer melhor? Porque eu vou aprender mais, porque isso vai me trazer melhores benefícios. Então aí você vai lá e faz de uma maneira, faz melhor, né? Faz mais do que aquele mínimo exigido. E aí você, claro, com certeza, quando se trata dos estudos, você aprende mais. O que é importante ter determinação? Bom, é uma habilidade que é importante porque nos ajuda a nos forçar a trabalhar com objetivos difíceis. Né? Às vezes, né, diante de uma situação desafiadora, muitas pessoas desistem. E tem aqueles que não desistem. Né? E essas pessoas, por não desistirem, são recompensadas. Né? Elas são recompensadas com, às vezes, com sucesso, com um trabalho, com um melhor emprego, um melhor salário, né? Uma melhor nota, no caso de estudantes. Depois de ter falado um pouquinho dessas competências socioemocionais, que realmente as competências socioemocionais, eu acho muito legal que hoje, né, a gente possa ter esse espaço dentro da escola para tratar dessas questões tão importantes para a vida, para o desenvolvimento, para que a gente possa, né, levar a nossa vida, para que a gente possa, né, enfrentar o nosso dia a dia, os nossos desafios, são coisas muito importantes. Né? E, bom, essa semana, a sua missão dessa semana para o projeto de vida, primeiro, é assistir essa aula. Bom, você já está quase no final dessa aula, se você chegou até aqui, falta pouco para terminar. E a outra missão é muito importante, é você responder um questionário que está na Secretaria Digital, tá certo? Eu vou agora ensinar para você como é que você acessa esse questionário, que é o questionário de autoavaliação socioemocional. Então é uma autoavaliação, ninguém vai te avaliar, viu? Então não está valendo nota, não tem nota, você não vai tirar nota por conta disso. O seu compromisso é ir lá e responder, isso sim. Isso é o seu compromisso. A sua responsabilidade é ir lá e responder, viu, aluno e aluna do sétimo ano, A e B. Tem que ir lá e entrar na Secretaria Digital. Vou pegar aqui os papéis, que eu fiz aqui um esqueminha aqui, para mostrar para você como é que você acessa. Tá, entrou no seu perfil, clicou em aluno. Depois de clicar em aluno, abre uma aba que está descrita assim, avaliação socioemocionais. Clicou lá, você vai abrir, vai clicar numa aba que é preencher autoavaliação. Pá, pronto. Quando chegar lá, chegou lá, agora eu vou continuar agora essa instrução lá na tela do computador, tá certo? Então eu vou usar um vídeo que eu já gravei, já tá lá tudo certinho, vou explicar para vocês as perguntas, vou falar um pouquinho sobre rubrica, tá? Que você já deve ter ouvido falar muito sobre rubrica, principalmente da quem assiste, quem acompanha as aulas do Centro de Mídia, o que é essa tal rubrica. Eu vou falar aqui basicamente o que é. Essa rubrica é a marcação, é o lugar onde você está no seu desenvolvimento em relação a uma competência socioemocional. Então vamos pegar lá a competência socioemocional e imaginação criativa. Então você tem 4 degraus, aliás, você tem de 1 a 4 e entre eles um degrau intermediário. São 8 degraus. Então você tem lá e você pode fazer uma marcação aonde você se encontra, olhando para você, fazendo um autoexame, fazendo uma autoavaliação, e aí você vai ter os indicativos em cada degrau. E aí você vai colocar aonde você está. Aonde você está marcando é a sua rubrica. Ali você está dizendo, eu me encontro assim, nesse momento. Essa autoavaliação é do primeiro bimestre. E aí, ao longo do ano, a gente vai respondendo a cada bimestre essa avaliação. E aí a gente pode ver o nosso progresso. Né? Cada um poderá ver o seu progresso em relação a cada uma das habilidades socioemocionais que estão sendo trabalhadas ao longo desse ano. Não adianta você ir lá e colocar no número 4 lá, no degrau mais acima lá da competência, né? Eu tô totalmente, eu vivo essa competência. Não adianta nada se isso não for verdade, porque como eu disse, não vale nota. O que vale aqui é você se autoconhecer. O que vale aqui é você saber um pouquinho mais de você.
E é por isso que você vai responder essa avaliação. Eu não tenho acesso a essa avaliação. Quem tem acesso a essa avaliação é você. É você que sabe quem é você e aonde você quer chegar no seu projeto de vida. Tá certo? Então eu vou continuar essa aula continua um pouquinho mais na tela do computador. Então aqui, desse lugar, dessa pessoa que vos fala, eu já vou despedindo de você. Qualquer dúvida a respeito de acessar a plataforma para responder o questionário, você entra em contato comigo. E na aula do Meet dessa semana, que a gente vai estar em encontro, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho a respeito disso. E aqueles que tiverem dificuldade, a gente pode fazer lá no ao vivo. Tudo bem? Bom, espero que sim. Foi um prazer gigantesco poder falar com vocês. Espero que vocês estejam bem, apesar de todo esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de dor, é um momento de tristeza, é um momento de luto, infelizmente por conta de tudo, de tantas pessoas que estão sendo vitimadas pela Covid-19. Então, meu querido, minha querida, se você for sair de casa, não se esqueça, saia de máscara. Por favor, se cuide. Esse item é um item muito valioso para se autopreservar e para também mostrar respeito para a outra pessoa. Então, uma maneira de mostrar respeito para ela é usar a máscara de maneira correta. Máscara assim não adianta para nada. Então, o certo, quando você é uma pessoa responsável, que uma pessoa que tem responsabilidade, o jeito correto de usar máscara é esse aqui. Tá certo? Tá? Se você tiver que sair de casa, faça isso com muito cuidado, tá bom? E olha, eu sei que tem muitas pessoas que estão dizendo que essa doença não é de nada. Tem pessoas, inclusive, que dizem que nem acreditam que as pessoas estão morrendo de Covid. Eu quero dizer que essas pessoas estão completamente equivocadas. E você, que é um aluno que busca pelo conhecimento, você tem, assim, é muito importante que a gente ouça o que os cientistas estão dizendo. Não os sabichões aí que sequer leem um livro, tá certo? Que se informam através, infelizmente, que se informam através das correntes de WhatsApp. Bom, é isso, meus queridos, minhas queridas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no meu WhatsApp, que você tem um número. Um forte abraço e a gente se vê essa semana lá no Meet, viu? Esteja lá, eu estarei lá esperando por você. Forte abraço. Bom, então, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, quando você abre lá a sua avaliação socioemocional, você vai cair nessa página aqui, tá? Essa página é a página das instruções. Então é importante que você leia as instruções tranquilamente. Ela vai trazer um exemplo muito importante para que a gente possa entender o que é essa rubrica, tá? Que quem está acompanhando o Centro de Mídias tem ouvido falar a respeito dessa tal rubrica. Eu sei que o nome é um pouquinho estranho, mas a gente vai se habituar a ele, viu? Porque a gente vai usar essa tal de rubrica durante o ano todo. Então é importante que você leia as instruções aí, que quando você abre a página da avaliação socioemocional, você tem aí, a primeira frase é: abaixo você verá um exemplo prático para ajudá-lo a entender como responder às atividades propostas por meio das rubricas, que representam os degraus de desenvolvimento de determinada competência. E aqui, então, ela traz um exemplo. Olha, o exemplo que ela traz é uma competência do nosso dia a dia, que é do cuidar dos dentes. Então, assim, ó, cuidar dos dentes envolve aprender uma série de comportamentos e práticas específicas. Então, escovar os dentes é um hábito muito importante para a nossa higiene bucal e para a nossa saúde como um todo, certo? É muito importante que a gente desenvolva cada vez mais e a gente aprenda como fazer isso corretamente e fazer isso corretamente. Isso demanda de tempo no nosso dia a dia, é claro. Bom, então é importante que você note que aqui você vai encontrar o degrau 1, o degrau 2, o degrau 3 e o degrau 4. E entre cada um desses degraus, você tem um degrau intermediário, que é aqui, por exemplo, onde eu estou com o meu cursor aqui. Você tem um degrau que é entre o 1 e o 2. O degrau 1, como está dizendo aqui, olha lá, olha o que está dizendo o degrau 1. Eu nunca escovo os meus dentes. E o degrau 2 está dizendo, eu
escovo os meus dentes uma vez por dia. Bom, vamos imaginar que existe uma pessoa que tem o péssimo hábito de não cuidar dos dentes e cuidar bem dos dentes, e essa pessoa escova os dentes uma vez por semana. Bom, então ele não está no degrau 1, porque esse degrau 1 diz que a pessoa não escova os dentes, nunca escova os dentes. E ela também não está no degrau 2, porque o degrau 2 se refere às pessoas que escovam os dentes uma vez por dia. Então essa pessoa ela se encontra aqui no degrau, entre o degrau 1 e 2. Então aqui que seria o lugar de clicar a respeito de uma pessoa que escova os dentes uma vez por semana, certo? Essa marcação é a rubrica. Tá? E a rubrica não é só essa marcação, mas é saber aonde essa pessoa, essa pessoa fictícia, esse exemplo, ela se encontra no que se trata a respeito de cuidados dos dentes, tá? Seguindo, né, essa página de instruções, você vai ter lá um exemplo do Carlos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, verificando se você entendeu como usar a rubrica. Agora é sua oportunidade de praticar usando a rubrica. Aqui está um exemplo de um garoto. Esse garoto é fictício, é o Carlos. Assinale o degrau que melhor representa a situação de Carlos. Assinale abaixo a opção que você escolheu clicando no círculo correspondente à sua resposta. Melhor dizendo. Então vamos lá. Como é que Carlos trata dos seus dentes? Carlos escova seus dentes uma vez por dia, mas às vezes ele escova 2 vezes ou até 3 vezes, né, por dia. Então vamos lá. No degrau 1, está dizendo, Carlos nunca escova os seus dentes. Não, não é verdade. No degrau 2 está dizendo, Carlos escova os seus dentes uma vez ao dia. Também não é verdade, porque aqui está dizendo que Carlos escova os seus dentes uma vez por dia, mas às vezes ele escova os seus dentes, né, 2 vezes ou 3 vezes, a 3 vezes. Então, como aqui está dizendo, Carlos escova os seus dentes uma vez ao dia, será que é nesse degrau? Então agora eu vou deixar para que você pense e para que você então resolva essa equação. Lembrando que isso aí vai estar lá na sua avaliação socioemocional para você responder, tá? Então aí, olhando aqui o exemplo do Carlos, então você vai dizer em qual desses degraus que a gente pode então assinalar a tal da rubrica, no caso aqui do Carlos. Tá? O Carlos é uma pessoa que não cuida muito bem de seus dentes. É claro que assim, ele não está lá no degrau 1, tá? Então eu quero que você descubra que degrau ele está. Bom, aí abaixo você tem a resposta correta, né? Você tem a resposta adequada para Carlos. A resposta correta no caso de Carlos é entre o degrau 2 e 3. Então é no degrau lá intermediário, é aqui que você deve assinalar como é que o Carlos ele trata dos seus dentes, certo? Bom, então você acessou, depois de acessar o seu perfil e você clicar em todos os botõezinhos que eu te falei para você acessar, você vai fazer aquele exercício que é o exemplo de escovar os dentes e o exemplo daquele garoto fictício que é o Carlos. Agora você vai chegar então na pergunta sobre você. E a primeira pergunta é sobre foco. Foco foi a primeira competência socioemocional que a gente abordou na nossa videoaula. Então você vai lá e você vai procurar ler o que consiste essa competência socioemocional, e aí depois você vai ler os degraus aqui, né, o degrau 1, o degrau 2, o degrau 3 e o degrau 4, e aí você vai se encontrar nesse degrau e você vai então colocar aqui embaixo, responder se você está no degrau 1, ou você está no intermediário entre o 1 e o 2, ou se você está no degrau 3, isso é você quem sabe, é você que olhando para você, se autoexaminando, se auto-observando, você vai então dar aqui qual é a sua rubrica, né? O lugar que você se encontra dentro dessa
do desenvolvimento dessa competência socioemocional. Depois disso, você vem aqui e faça uma justificativa. Por que que você escolheu, então, o degrau 3? Por quê? Porque só você sabe por que que você escolheu e você vai ter que justificar aqui com poucas palavras, é claro, e para que você possa avançar nas outras questões, senão você não avança. Lembrando a todos, gente, que esse questionário ele é obrigatório para todos os alunos, tá? Então não deixe de responder, tá certo? Então aqui você encontra todos o jeito certinho de você entrar, acessar, e aí você vai passar pela pergunta sobre iniciativa social, vai ler o que é iniciativa social, apesar de a gente já ter comentado na videoaula, é importante que você leia. E aí você vai fazer a mesma coisa, se encontrar em qual desses degraus você está. E aí você vai colocar a sua rubrica aqui e depois fazer a justificativa. Vai avançando, avançando, vai passar pela pergunta da responsabilidade, depois pela pergunta da imaginação criativa, depois da organização, curiosidade para aprender, persistência e, por último, a determinação. E aí depois é só encerrar o questionário e enviá-lo e pronto, você já fez a sua missão dessa semana. Então, a sua tarefa de projeto de vida é responder esse questionário, responder essa autoavaliação. Lembrando que não tem nota, não é para nota isso é para que você possa se conhecer, se observar e para que você possa ao longo desse ano acompanhar o seu progresso, porque se você notar aqui, você vai ter que responder isso no segundo bimestre, no terceiro e no quarto bimestre. E aí é claro que a gente espera que haja um progresso, né? Que a gente possa desenvolver ao longo das nossas aulas essas competências socioemocionais, tá certo? Então é isso, gente. A sua missão dessa semana é responder essa avaliação. Não deixe de fazê-lo. Um forte abraço a todos e a gente se encontra no Meet.